Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e este é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a Palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. E se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que houver vídeos novos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre virada de ano, ano novo, né? Estamos aí no dia 31 de dezembro do ano de 2020, né? Não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo exatamente, mas hoje é dia 31 de dezembro de 2020. E já depois da meia-noite do dia de hoje, né? Já vamos estar passando para o ano que vem, né? O ano novo, o ano de 2021. E o ano novo, né? Para muitos é um motivo de esperança, de alegria, né? De expectativas, né, de melhoras, de coisas melhores para si, né? Então, a maioria das pessoas que esperam um ano novo, esperam com essa expectativa. Tem algumas que não, né? Mas a boa parte das pessoas que comemoram e tal, tem essa expectativa. Sem contar também as inúmeras superstições, né, nessa data. A gente sabe que existem várias, mas eu poderia citar algumas, como por exemplo a pessoa já começar a comemorar a virada, né, vestido de roupas brancas, né? Porque acreditando que haverá paz, né, que haverá alegria, que haverá amor, né? Outras pessoas também começam um ano, né, quando já dá ali o meia-noite, começam um ano literalmente com o pé direito, né, acreditando que as coisas vão ser boas, né, que as coisas vai haver sorte, vai atrair muitas coisas boas para si. Isso sem contar também que nessa data existem inúmeras promessas feitas, né? E a maioria, infelizmente, a gente sabe que não são cumpridas, né? Propósitos, projetos que não são cumpridos, mas existem muitas promessas, né? Muitos propósitos, muitos projetos que são feitos. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito da virada do ano? Será que ela tem fala um pouco a respeito disso aí? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Então fica até o final para que você possa extrair algumas coisas aí para o seu aprendizado e para a sua edificação, tá certo? Bom, vamos começar pelo seguinte. Os judeus eles comemoram o ano novo. Já desde a antiguidade eles comemoravam, né, a virada do ano, né? É uma data diferente da nossa e até hoje eles ainda comemoram. E o nome dessa celebração, né, que eles comemoram é Rosh Hashanah, né, que significa virada do ano, né, um ano novo para eles. Eles comemoram uma data diferente da nossa, né, que no nosso calendário seria dia 18 de setembro, né, na verdade no pôr do sol do dia 18 de setembro, porque os judeus, o dia deles começam das 6 horas da tarde em diante, né? Assim que o sol se põe, começa o novo dia dos judeus. Então, no final do dia 18, no pôr do sol do dia 18, eles começam, né? Ali seria o último dia do ano deles, e eles terminam a comemoração no início do dia 20 de setembro, né? Ou seja, no anoitecer do dia 19, que já começa o dia 20. Então, essa é a data que eles comemoram, né? No nosso calendário. E qual é a forma que eles comemoram? Eles vão nas sinagogas, né? Ali eles fazem orações, meditam, refletem sobre algumas coisas. Eles também renovam a sua aliança com Deus, né? Com o Senhor. Eles também comemoram com as suas famílias, ali com banquetes e muitas simbologias, como velas, por exemplo, simbolizando luz para aquele novo ano, né? E outras coisas assim. A gente sabe que judeus eles têm muita simbologia, né? Eles acreditam muito nessas coisas, então eles comemoram dessa forma também. E eles comemoram, na verdade, durante 10 dias, né? A comemoração deles, a celebração deles é durante 10 dias, tem um tempo de descanso também que eles não trabalham, enfim. Essa é a forma como eles comemoram. Já a igreja, mesmo a igreja primitiva, no tempo apostólico, não há nenhum registro bíblico e nem histórico da comemoração da igreja para com o ano novo, né? Isso se encaixa bem no que o apóstolo Paulo também escreveu, que ele escreve que muitos fazem diferença entre dias e dias, outros não, então a igreja não se apegou muito a isso. Mas e nós, a igreja atual, será que é errado nós comemorarmos? É pecado? Não é? Qual é a posição que nós, cristãos, principalmente evangélicos, devemos ter com relação a isso? Bom, primeira coisa, na minha opinião, eu vou dizer uma coisa, eu não vejo nenhum pecado em comemorar a virada do ano, né? Uma celebração que a maioria dos países celebram, inclusive aqui no Brasil, onde eu resido, né? A gente comemora a virada do ano, não vejo nenhum problema e nenhum pecado em comemorar, né, a virada do ano. Porém, nós precisamos ter algumas como é que eu posso dizer? Algumas posições em relação a isso.
A primeira delas é moderação. Lá em Gálatas 5:21, lá vai falar sobre algumas das obras da carne, inclusive começa lá no versículo 16, se não me engano, vai falar sobre as obras da carne, vai até o versículo 21. E no versículo 21 vai estar falando sobre duas questões, glutonaria e bebedice. Bom, glutonaria tem a ver com comer exageradamente, né? O gula, como a gente chama aqui. E bebedice, principalmente concernente à embriaguez. A Bíblia vai falar que nós não devemos nos embriagar, né? Que o crente ele tem que ser sóbrio, portanto é pecado o cristão. Né? Muitas vezes o homem ou a mulher que... Às vezes a pessoa vai até falar, mas Jesus bebia vinho, não sei, vem com essa desculpa. E muitas vezes se embriaga, se embebeda ali, é pecado. E é pecado também a glutonaria. E é interessante que nós nos esquecemos, a gente quase nem fala desses pecados, né? A gente quase nem fala, você nem ouve nos púlpitos falar sobre isso. Só que a Bíblia vai dizer, lá no fim do versículo 21, vai dizer que os que praticam tais coisas, entre as outras coisas que está falando ali nas obras da carne também, vai falar que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então os glutões, os beberrões também não herdarão o reino de Deus. Então não é errado você comemorar com a sua família, mas tome cuidado, tenha moderação. Não é errado você se alegrar com a sua família, seja ela cristã ou não, mas saiba o seu lugar, saiba se portar como um servo de Deus. Se você for um servo de Deus, saiba se portar como um servo de Deus e tome cuidado com o exagero. Então essa é a primeira questão que eu quero colocar para você. Segunda questão, quando nós vamos comemorar o ano que se passou e a chegada do novo ano, é importantíssimo que haja em nós um coração grato, que nós possamos sempre celebrar a Deus com gratidão pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos dados e pelas lições aprendidas. Lá em Salmo 103, o verso 1 e 2 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A gratidão é uma das coisas que mais agrada a Deus. A Bíblia vai dizer também: em tudo dai graça, porque essa é a vontade para conosco em Cristo Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que nós devemos dar graça em tudo. Então, quando você for virar este ano, seja na igreja, se você for passar na igreja, ou se você for passar na sua casa com seus parentes, enfim, seja grato, faça uma oração de gratidão a Deus, né? Agradeça, se relembre das bênçãos, das muitas bênçãos que Deus te deu, mesmo que tenha sido um ano difícil, duro para você. Não se esqueça que você ainda está de pé, que você ainda está firme. Por quê? Porque Deus tem te sustentado até aqui e vai continuar te sustentando. Então não se esqueça de ser grato a Deus. Terceira questão, é um momento de reflexão, de retrospectiva. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, a parte A vai estar dizendo: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, que nós possamos sempre nos examinar, nós possamos olhar como foi esse ano, como nós nos portamos como homens de Deus, como mulheres de Deus, como cristãos, como nós nos portamos como marido, como esposa, como pai, como filho, né? como um empregado, como um patrão, enfim, como nós nos portamos. Será que o nosso comportamento agradou a Deus ou não? O que nós erramos ou acertamos? Enfim, que você possa fazer uma retrospectiva e uma autoanálise para ver como você foi e o que pode ser melhorado. Então, que nessa virada do ano você possa fazer uma autoanálise, uma reflexão, né? Para que Deus possa estar te abençoando e você possa melhorar para o próximo ano. Quarta questão, arrependimento sincero. Apocalipse 2 e o versículo 5 vai estar dizendo assim, ó: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? Eu vou usar só a parte A do versículo. Tudo bem que o contexto está falando de outra coisa, eu não quero usar isso como uma doutrina, mas todos nós, sem sombra de dúvida, todos nós, por melhores que possamos ser, todos nós precisamos melhorar, precisamos nos arrepender de certos pecados que cometemos, de certos vícios, né, vamos assim dizer, que temos, que nós cometemos constantemente. Precisamos de nos arrepender. Quando a Bíblia, quando Deus vê que há em nós um arrependimento, com certeza Ele coloca em nós força e ânimo para conseguir vencer esse mal, para conseguir vencer essa dificuldade, essa fraqueza. Então que nós possamos nos arrepender, nos quebrantar diante de Deus, né? E possamos nos levantar, nos reerguer, para que possamos ser melhores a cada dia. A quinta questão é a seguinte: bons propósitos. Lá em Jó, o capítulo 22, o verso 28, vai estar escrito assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará sobre o teu caminho. Então, irmãos, uma das questões que a maioria de nós, eu até falei antes ali,
que muitas promessas não são cumpridas justamente por duas questões. Primeiro, falta em nós bons propósitos. E muitas vezes, quando até temos bons propósitos para a nossa vida de forma geral, seja na vida espiritual, ou na familiar, ou na vida financeira, ou seja lá em qual área for, por que muitas vezes a gente não chega no resultado que a gente gostaria? Por quê? Porque falta em nós firmeza. O que diz o versículo? Determinando tu algum negócio, certear firme. O que é ser firme? É não mudar de posição. Independente da situação que venha acontecer, você continuar firme no seu propósito. A maioria de nós, vamos supor, às vezes vou dar um exemplo aqui de uma dieta. A pessoa fala, esse ano eu vou começar a fazer uma dieta. Aí ela começa indo bem, mas de repente no meio do caminho para e volta a engordar de novo e às vezes se torna até pior. Então o que acontece? Falta propósito, falta firmeza no propósito. Muitas pessoas fazem promessas, fazem propósitos. Esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu quero ser melhor na obra de Deus, quero ser dizimista, e faz propósitos mil, né? Tanto concernente à obra de Deus, como concernente à família, mas não consegue fazer nada. Por quê? Porque simplesmente falta firmeza. Essa pessoa tem um propósito, mas falta firmeza. Então, determinando tu algum negócio, certear firme e a luz brilhará sobre o teu caminho. Quer dizer, Deus iluminará o teu caminho, Deus vai confirmar as bênçãos na tua vida. Então, essas são as 5 dicas que eu quero dar para você poder comemorar bem, né, de forma saudável, de forma legal, de forma bacana, que agrade a Deus a sua virada do ano. Mas agora eu quero falar de algumas coisas, de alguns erros que você não deve cometer, para que você não se frustre, para que você não se decepcione consigo mesmo, na verdade. Então eu quero falar sobre alguns erros. Vamos lá. Então vamos lá falar sobre o primeiro erro que você não deve cometer. Primeiramente, acreditar que o ano novo, a virada do ano, é um dia mágico, é um dia mítico, né? Infelizmente tem muita gente que acredita nisso até dentro da igreja. A pessoa, nossa, esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ser bom. Irmãos, não se esqueça que a única diferença entre o dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro é que simplesmente vai passar um dia para o outro. Não tem diferença entre dias e dias, irmão. Não tem diferença. Se você está passando por um problema financeiro, provavelmente do dia 31 para o dia 1º de janeiro não vai mudar. Se você está passando por um problema no casamento, não vai mudar. Do dia para a noite as coisas não vão mudar do dia para a noite. Então não acredite que o ano vai ser um ano mágico, que essa virada vai ser uma coisa. Não acredite nisso, porque seria uma tolice da sua parte acreditar nessas coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então eu quero explicar para você uma coisa. Entre a derrota e a vitória, no meio dela existe uma questãozinha que muitos se esquecem, chamado processo. Processo. Todo mundo que hoje é vitorioso, todo mundo que tem sucesso na vida, todo mundo que está crescendo, seja lá em qual área for na sua vida, ele teve que passar por um processo. Né? Você não nasce hoje e amanhã já é adulto. Você vai nascer, vai aos pouquinhos, vai crescendo até chegar na fase madura e etc. Então, para a vida espiritual, não é porque você começou a orar hoje que amanhã você já vai estar cheio do Espírito Santo. Não é assim que as coisas acontecem. É uma questão, é um processo. É um processo um dia após o outro, pelejando, lutando. Isso seja na sua vida espiritual, como eu disse, na material, na vida, no casamento e etc. Então, independente de qual área, existe um processo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Então, não cometa o erro de acreditar que simplesmente pelo fato de, principalmente se você for cristão, a maioria dos cristãos passam um ano novo na igreja, fazem oração, acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, e que o ano, nossa, você vai dormir hoje e vai acordar amanhã, nossa, não vai ser assim. Então não cometa este erro. O segundo erro que você não deve cometer é fazer promessas que você não tenha o propósito de cumprir. Fazer promessas que você não tenha condições de cumprir. Infelizmente muitas pessoas pela emoção, pelo calor do momento, vai lá, principalmente como eu já disse na igreja, vai fazer ali a sua oração. A gente tem o costume de fazer aquela oração no fim, né, do culto, e a pessoa começa a fazer propósitos e promessas. E a Bíblia vai falar lá em Eclesiastes capítulo 5, do verso 2 ao verso 5 o seguinte, que é tolice você fazer promessas que você não pode cumprir, que Deus não se agrada e que Deus tem por tolo a pessoa que assim o faz. No versículo 5 vai dizer que sim, que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então Deus não se agrada de pessoas que fazem propósitos, projetos e promessas que não pode cumprir. Se você meça as suas expectativas, meça os seus propósitos e veja, mas não faça votos, não faça propósito que você não pode cumprir. Tome cuidado com isso. Então não cometa o erro de se deixar levar pela emoção, se deixar levar pelo calor do momento e fazer promessas
que depois você não vai cumprir. Terceiro erro que você não pode cometer, e esse aí é um erro fatal: colocar os seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos acima da vontade de Deus, acima dos propósitos e dos desejos do Senhor. Irmãos, Mateus 6,33 é um versículo chave, é um versículo necessário para todos nós cristãos. Buscai, portanto, primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Então Jesus vai falar de muitas coisas ali que muitas vezes a gente tem ansiedade de que aconteça na nossa vida, mas ele vai falar que nós devemos buscar primeiramente o reino. O que quer dizer? Buscar primeiramente os interesses do reino, os projetos, os propósitos do reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, vamos, irmãos, colocar isso. Uma coisa que eu acho engraçado até é que, não tanto na virada do ano, mas principalmente no começo, a gente vê muitas igrejas fazer campanha, né? Campanha para um ano de prosperidade, campanha para um ano de vitória, campanha para um ano de batalhas vencidas e não sei o que lá mais. Irmãos, engraçado que você não vê campanha de santificação, muitas vezes a gente não vê campanha de mortificação da carne, a gente não vê campanha de evangelização, de ganhar almas, propósitos e projetos de ganhar almas. A gente não vê muitas vezes se fazendo esses propósitos, né? Porque isso não dá ibope, não chama atenção. Cuidado, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar, que você não pode ter projetos e propósitos, mas priorize primeiramente o reino de Deus. Sabe, irmãos? Às vezes a gente se frustra muito por causa disso. A gente coloca tanto... Você já viu aquele ditado que diz assim, colocar a carroça na frente dos bois? É o que muitas vezes a gente faz. A gente coloca a carroça na frente dos bois e acaba se frustrando, acaba se envergonhando, ficando frustrado. Às vezes Deus tem um chamado na sua vida. Às vezes Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer trabalhar através de você e você muitas vezes está se preocupando muito mais com os seus desejos, projetos e sonhos e se esquecendo da obra de Deus, esquecendo dos projetos de Deus na sua vida. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque você vai se frustrar, você vai quebrar a cara e muitas vezes pode retroceder muito mais do que você está na situação hoje. Então coloque primeiramente os projetos, os propósitos de Deus em primeiro lugar na sua vida. E acredite, meu querido, que as outras coisas Ele vai acrescentar porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, tá certo? O quarto erro que você e eu não podemos cometer é traçar propósitos e projetos sem a orientação e sem a vontade e sem colocá-los nas mãos de Deus. Coloque os seus projetos, seus sonhos, seus desejos na mão de Deus. Quero ler 2 versículos com você que está lá em Provérbios 16, o primeiro verso e o verso número 9. Está escrito assim, ó: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Olha o verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Olha para você ver que interessante. Ali vai estar falando que muitos são os projetos do nosso coração, mas é o Senhor que dá a palavra final. É Deus que dá a palavra final. É Deus que determina os nossos passos. Então, muitas vezes a gente traça projetos e sonhos e não coloca Deus na frente. Não pede orientação, esquece de colocar Deus no propósito. Então, se você tem propósito na sua vida, meu querido, antes de realizá-los, coloque-os em oração. Coloque-os em oração, coloque-os na vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Salmo 37, verso 5 vai estar escrito assim: entrega o teu caminho, ou seja, a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quer dizer, entrega todos os teus projetos, os teus sonhos, a tua vida, os teus propósitos nas mãos do Senhor e confia nele que ele vai fazer de acordo com a vontade dele, que a Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, não cometa o erro de fazer as coisas ao seu bel prazer, de fazer as coisas de acordo com a sua própria orientação, para que você não quebre a cara, tá certo? E quinto e último erro que você não pode cometer. Já viu aquele ditado que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, justo, mas o Senhor te livra de todas. Se você passar pelas águas, o Senhor estará contigo. Se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar, as águas não te submergirão. Então, fica tranquilo, porque isso é promessa de Deus para a sua vida, querido. Então, não fique preocupado com o ano de 2021. Às vezes você pode dizer: nossa, mas com toda essa crise, toda essa situação, com tudo isso está acontecendo, vai ser um ano difícil. Pode até ser um ano difícil, mas pode ficar tranquilo, Deus vai te dar vitória e Deus tem muitas bênçãos para a sua vida, amém? Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ter um feliz ano novo, que você possa ter um ano próspero e abençoado, tá certo? E se esse vídeo foi bênção na sua vida, não se esqueça aí de deixar um like para fortalecer o canal. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, né? Para que, se você quiser que ele ouça uma palavra como essa, que você possa compartilhar com ele.
E também deixa aqui os seus comentários para que a gente possa trocar alguma ideia, para que você possa, de repente, deixar a sua opinião, o seu pensamento, tá certo? Vai ser muito bacana poder interagir com você. Então, que Deus possa te abençoar, meu querido, e até o próximo vídeo.